Bem, a música Aqueles Que Não São, eu acho que eu escrevi ela em 2015, 2016 mais ou menos, e foi numa época, a gente vive com o Senhor algumas estações e cada estação que a gente vive com o Senhor ensina alguma coisa. Nessa estação em particular, eu me lembro que eu estava aprendendo algo com o Senhor que tinha muito a ver com a minha decepção que eu estava tendo comigo mesmo na minha jornada com Jesus e às vezes me confrontando ou sendo confrontado comigo mesmo em algumas questões de obedecer ao Senhor e seguir a palavra e decepcionado com o meu desempenho como cristão. E eu lembro que eu estava indo para a igreja lá em Aparecida de Goiânia e enquanto eu estava indo para a igreja era como se eu conseguisse perceber os discípulos de Jesus, que inclusive que são uma referência para a gente, onde eles também erraram. E era como se eu conseguisse, em uma poesia ou em alguma canção, como se os discípulos cantassem. E aí foi onde nasceu a ideia dessa música, onde cada estrofe dessa música é cantada por alguns dos discípulos nas falhas que eles também cometeram. A primeira estrofe são os discípulos de Emaús, que a gente conhece a história, que eles estão caminhando para Emaús depois que Jesus já ressuscitou, e eles estão caminhando para Emaús, Jesus aparece a eles, conversa com eles, anda na estrada com eles, e eles não reconheceram o Senhor. E como o texto fala, que ao partir do pão, os olhos deles foram abertos e Jesus desapareceu. E aí, justamente, ao partir do pão, ele me deixou. Na segunda estrofe, era como se fosse Pedro cantando. Logo Pedro, que quando ele foi chamado por Jesus ao ministério, ele estava na praia, ele estava pescando, ele era um pescador, ele muda Pedro de ofício de pescador para pescador de homens, mas depois de que acontece que ele nega Jesus e tudo aquilo que aconteceu, ele volta para a praia, ele volta para pescar, decepcionado consigo mesmo. Por isso que no texto fala, no texto da canção fala de volta no lugar de onde um dia me tirou. Ou seja, Jesus já tinha tirado ele do barco, do ofício de pescador, mas ele volta para aquele mesmo lugar. E quantas vezes a gente não volta para o mesmo lugar de onde Jesus já nos tirou, né? E aí ele fala, e eu me lembrando que eu neguei a ti, me lembrando de quanta dor eu senti. A terceira estrofe, como se fosse Tomé cantando, porque ele caminhou com Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim, aí falando em um quarto, porque em Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, estavam todos em um só lugar, estavam em um quarto, estava um lugar fechado, e eles ouviram Jesus chegando, e Jesus chega e mostra as chagas para ele, e ali a incredulidade de Tomé é curada, ali a falta de fé dele é restaurada no Senhor. E aí fala, e eu sem acreditar em ti, me esquecendo do que disseste a mim, ou seja, daquilo que você já tinha falado sobre o que iria acontecer. E quando eu terminei essa parte, eu lembro que eu estava em casa, e eu estava com violão, já estava chorando muito, e aí o Senhor colocou no meu coração, filho, bota Judas para cantar. Eu falei, não, Judas não, ninguém escreve sobre Judas, pelo amor de Deus. Judas é aquela parte que todo mundo fica assim, poxa, Judas, decepcionado com Judas, e eu falei, não, Judas não, Judas não. Só que eu fui falando Judas não e já chorando. E eu falei, então tá bom. E já foi nascendo aquela parte. Quanto tempo contigo eu andei, quantas histórias, quantas lições de ti eu escutei, contado entre os teus. Judas era contado como discípulo de Jesus, né? E para ti eu tanto trabalhei, mas eu não sei se o coração de fato eu te entreguei. Ele vai dizer, e eu por tão pouco te traí. Na verdade, aí na hora o Senhor ministrou no meu coração que 30 moedas de prata, que foi o valor, não era o valor de Jesus. Jesus não valia 30 moedas de prata. Era a confiança de Judas que valia 30 moedas de prata. Era o vínculo que Judas tinha com Jesus, o relacionamento que ele tinha com Jesus que valia 30 moedas de prata. Então o Senhor trouxe no meu coração que não foi Judas não estava vendendo a Jesus. Judas estava se vendendo a sua confiança por 30 moedas de prata. Por isso que ele fala, na verdade eu sei, fui eu que me vendi. E aí eu falei, quando eu terminei essa parte, eu falei, Jesus, essa música tá deprê. A pessoa vai escutar essa música, vai ficar mal. Só que na hora que eu terminei essa parte, eu lembro que só brotou o coro, que foi o que Paulo fala, né? Isso são fragmentos do texto de Paulo, quando ele diz, aí nasce, mas em minha fraqueza, tua força perfeita se faz. Vaso de barro que tesouro precioso traz, o que ele escreve, dizendo que nós trazemos esse tesouro em vasos de barro.
E aí, eu sei que não me deixarás e nunca me abandonarás, que é o que o profeta diz. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. A compaixão e graça eu encontrei no teu olhar. Tua voz me convidando para perto está. Eu posso deixar tudo, mas eu não posso te deixar. Eu te dou o meu coração, enquanto o Senhor insiste em chamar, como se fossem aqueles que não são. E o Senhor, em algum momento da nossa vida, por mais que a gente saiba que a gente é aqueles que não são, a gente faz parte daqueles que não são, a gente se decepciona como se no fundo a gente achasse que a gente é. E para sempre, até a eternidade, nós seremos aqueles que não são. A Bíblia diz que ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. E esse status não nos será mudado. Eu vou ser para sempre um salvo, redimido pela graça do Senhor Jesus, mas eu sou um daqueles que não são. E ele insiste em chamar como se fossem aqueles que não são. E daí nasceu a canção. Te dou meu coração, enquanto insistes em chamar como se fossem. Te dou meu coração, enquanto insistes em chamar como se fossem aqueles que não são. Aqueles que não